Adiar o despertador é cada vez mais tentador com o cansaço do dia a dia. Aqueles 10 minutinhos a mais de sono podem ser muito reconfortantes, mas para muita gente isso é fonte de um pecado gravíssimo. A preguiça está presente em todas as atividades. Mas será que a gente realmente tem tempo para ser preguiçoso ou a gente só está precisando descansar por causa do estresse do dia a dia? Você se considera uma pessoa preguiçosa? Em diversos momentos, sim. Sim, considero. Sim, considero uma pessoa preguiçosa, mas acho que também procrastinação, né? Sim, sou preguiçosa. Sim. Às vezes. Sim. Em alguns momentos. E nem sei se também é culpa minha, também sei quanto é autocobrança, mas as coisas que eu realmente quero fazer eu faço, eu não sou preguiçosa não. Sim. Hoje em dia, não é muito difícil a gente ouvir que alguém está com preguiça ou sem energia para realizar alguma atividade. E essa preocupação com a preguiça é tão antiga que lá no século IV ela foi instituída como sendo um dos 7 pecados capitais. Do ponto de vista da religião, a preguiça é a falta de entusiasmo com a obra de Deus, porque lá na criação do universo, ele trabalhou durante 6 dias e descansou no 7º. Mas o que será que a medicina tem a falar sobre essa situação? Existe a questão patológica, né? Existem pessoas, por exemplo, que têm depressão, transtornos de ansiedade, qualquer transtorno de distúrbio comportamental, que pode levar a uma alteração, né, da forma como a gente usa essa dopamina e que pode nos levar ao quadro de preguiça. Eu imagino que assim, a preguiça é como se fosse a patologia do cansaço. Então, assim, se eu pudesse diferenciar um pouco o cansaço de preguiça, eu diria que preguiça é como se tivesse falhado. Você chegou a um ponto de cansaço, mas você realizou aquilo que você deveria. Quando você não realizou aquilo que você deveria pelo cansaço, para mim isso já passa a ser preguiça. Lá no século XVII, João Calvino criou a teoria da predestinação, que dizia que Deus já sabia o fim de todas as criaturas da Terra. Mas como os homens não tinham essa informação, eles acreditavam que o Criador daria sinais por meio da prosperidade financeira e material das pessoas. E é claro que esse foi o cenário ideal para a ascensão do capitalismo. O trabalho se ligou ao divino como uma possibilidade de salvação e redenção dos pecados. Então, os burgueses utilizaram essa teoria para convencer os trabalhadores a dedicar mais e mais as suas vidas em prol do trabalho. Com todas as transformações tecnológicas e de estruturas de trabalho ao longo das últimas décadas, nós vivemos em uma sociedade do desempenho, onde o indivíduo é constantemente cobrado por um excesso de produtividade. Quais os principais sintomas do cansaço mental? Falta de energia, desânimo, problema de memória, falta de humor, redução de libido, perda de apetite ou você come demais. Porém, a preguiça nem sempre é algo psicológico ou mental. Ela pode vir até mesmo de questões metabólicas, como os hormônios. A forma como a gente se alimenta tem total relação com a nossa qualidade de vida, com o nosso bem-estar. Hoje em dia já está mais que comprovado que quando você tem uma alimentação mais baseada em alimentos ultraprocessados, como biscoitos, refrigerantes, aquelas refeições prontas congeladas, como por exemplo lasanhas, que são muito ricas em açúcar, aditivos químicos, sódio, isso acaba aumentando o teu risco para desenvolver algumas doenças crônicas, como obesidade, hipertensão, a diabetes, doenças cardiovasculares, até mesmo doenças como depressão e a ansiedade. A preguiça, ela tem um ponto positivo, sim. Quando você tem a preguiça, isso produz criatividade, descanso mental, produz coisas que no cansaço a gente não consegue produzir. E a sugestão da Igreja Católica para não cair na tentação da preguiça é assumir as atividades com alegria e amor, sabendo que isso torna o mundo melhor. Mas nesse mundo que demanda mais trabalho e mais produtividade, será que conseguimos mesmo dar o nosso melhor? O cansaço também ele pode ser um escape para que a gente não enfrente as nossas lutas mesmo, né? Enquanto, gente, a preguiça ela é confortável, né? Mas quais são os limites do confortável, do conforto? Coloquem prioridades, escrevam suas metas, que vocês vão conseguir fazer com que seus caminhos sejam parecidos com o que vocês querem alcançar e vai dar tudo certo. Às vezes você precisa parar um pouquinho, né, para descansar. Então, quando bater preguiça, você para. Você tem que saber quando parar e quando continuar. A obrigação, ela fala mais alto, entende? Aí eu vou e faço, porque eu também gosto de ter meu tempo livre para fazer minhas outras atividades. Então, eu,
penso que vou ter uma recompensa depois disso. Tipo, vou acabar aqui, daqui 2 horinhas eu vou estar, sei lá, indo pra praia, vendo uma série, fazendo alguma coisa. Se permitir sentir, porque nessa sociedade do cansaço a gente também não se permite se sentir. Se eu estou cansada, se eu estou triste, se eu estou aflita, não tenho tempo pra me sentir, né? Diminuir um pouco as telas e procurar ajuda, isso também é muito importante. Para quem se sente sempre cansado, a primeira coisa é tentar fazer com que a base da tua alimentação seja comida de verdade. Então, evitar um excesso daqueles alimentos ultraprocessados, alimentos muito industrializados. É isso que vai te dar energia pro teu dia a dia. Então, pecando ou não, vamos aproveitar o nosso tempinho livre, equilibrando o esforço e o descanso. Inclusive, pode apagar essa luz aí e desligar essa câmera, que eu tô indo dormir. Vou te falar que eu tive esse problema na minha faculdade, porque eu já peguei uma metodologia de ensino, que é o PBL, que era diferente da metodologia tradicional. E nesse curso você assistia 4 a 5 horas de aula, assim, ininterruptas, né, com intervalos de 5 a 10 minutos. Eu chegava da segunda hora de aula, já não conseguia prestar atenção em mais nada. Então, quero finalizar com esse livro. Muito bacana, muito importante, vale super a pena a leitura, que é As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. Na página 25 tem um trechinho que eu gosto muito que diz assim: conhecemos o mundo apenas pela janela da mente. Quando a mente está agitada, o mundo também está. Quando a mente está em paz, o mundo também está. Conhecer a nossa mente é tão importante quanto tentar mudar o mundo.